Vamos conversar um pouquinho sobre o que é predestinação, sobre o conceito não bíblico, mas sobre o conceito que o mundo traz para a gente. O que, que o mundo entende sobre o que é predestinação na visão de vocês? Olha, a gente, olhando assim, bem simplesinho, predestinação é algo que você já foi predestinado o quê? A aceitar. Ou seja, eu não posso fazer mais nada. Se Deus me predestinou para a salvação, eu estou salvo e acabou. Não? Mas será que é isso mesmo? O que você acha, Robson? Então, a própria palavra predestinação significa determinar antes. Ou seja, então traz a ideia de algo determinado anteriormente. Antes do acontecimento. Isso, antes do acontecimento. Interessante que você falou aí de Deus, né? Que nos criou com essa possibilidade de escolha, né? Essa ideia é bem interessante porque Deus tem atributos, né? Deus é um Deus de atributos. Então, Deus tem atributos comunicáveis e não comunicáveis. Por exemplo, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E isso faz dele Deus. Ou seja, isso ele não comunica ao ser humano. Isso é impossível comunicar ao ser humano. Mas Deus tem atributos comunicáveis, que são o amor, a misericórdia, a bondade. Então, ele atribui isso ao ser humano, né? E essa ideia de predestinação, ela surgiu aí no decorrer da história, né? É bíblica, né? O conceito bíblico existe essa palavra na Bíblia, né? Existe predestinação na Bíblia. Porém, no decorrer da história tem esse debate, né? Predestinação e livre-arbítrio. Traz a ideia, acho que o nome é o João Calvino, né? E o Armínio, os arminianos. Os arminianos tendem a um pouco mais para a predestinação no sentido de Deus predestinar, mas a gente tem a possibilidade de escolher. Já os calvinistas, eles já determinam. Então, o ser humano não tem parte nisso, tudo procede de Deus. A salvação começa e termina com Deus. Interessante que tem textos na Bíblia polêmicos também que a gente vai chegar lá, não vamos entrar ainda. Isso, não, calma, não vou entrar agora, mas tipo assim, que trazem a ideia também. Então, tipo assim, quando você pega nas duas balanças as duas teorias, parece que tem um respaldo bíblico para isso, tá entendendo? Então, tipo assim, o perigo nosso é ir para extremos, né? Então, como eu disse, tem a predestinação e o livre-arbítrio. Então, a gente tem que buscar entender o que a Bíblia realmente diz para nós, para a gente não ir para extremos, para que a gente não se frustre, né? Entendi. Predestinação ou destino são coisas que podem acontecer no futuro que são determinadas no passado, ok? Alguma coisa foi determinada no passado que trata-se do futuro e não há nada que possa se fazer para mudar. Esse é o conceito mudando sobre destino ou predestinação. Então, não existem momento nenhum ou modalidade alguma que muda o que vai acontecer no futuro. Vou dar uma pincelada rápida sobre o que eu já ouvi. Alguns falam assim, que os dias estão contados para todos nós. Então, quando chegar naquele dia, haverá morte. Então, não importa o que você faça, Deus já determinou os dias para cada um de nós. Então, se aquele dia foi determinado, nada muda. E aí eu tenho uma dúvida violenta a respeito disso, né? Que você começa a olhar para isso, significa que se eu, por acaso, cuidar da minha saúde muito bem hoje, não vai mudar o fato de eu morrer amanhã. Se o meu destino para morrer é amanhã. Se eu, por acaso, estou determinado para morrer daqui a 100 anos, significa se eu me alimentar muito mal e fazer qualquer coisa ruim, nada vai mudar o fato de eu morrer daqui a 100 anos. A única coisa que vai mudar, talvez, é a dificuldade de eu chegar até lá. Vou chegar numa cama, não sei o quê, mas vou chegar, porque os dias não estão determinados. Quando a gente olha para esse conceito, eu tenho uma dificuldade imensa de colocar isso como uma verdade única. Por quê? Porque significa se eu pegar uma arma agora e dar um tiro na minha cabeça, eu não morro. Por que eu não morro? Eu não morro pelo fato de estar predestinado ou com os dias contados para daqui a X dias. Isso é um fato? É uma verdade? Bem, é interessante o que você colocou. A gente tem que diferenciar o que é predestinação de presciência, né? A presciência significa conhecer antes.
Então Deus é onisciente. O que é? Onisciente significa conhecer todas as coisas, saber todas as coisas. A presciência significa conhecer antecipadamente. Então, essa ideia aí de morte, por exemplo, Deus ele conhece o dia da nossa morte. Isso está claro. Por conhecer o fim desde o princípio. Isaías 46, verso 10 diz isso. Que Deus conhece o fim desde o princípio. Então, desde o princípio, ele já sabe o que vai acontecer lá no fim. Então, desde que você nasceu e que eu nasci, que nós nascemos, ele já sabe o dia da nossa morte. Só que o fato dele saber o dia da nossa morte não implica em uma atuação dele. Ou seja, a presciência de Deus não é causativa. O fato dele saber o dia da sua morte não significa que ele determinou o dia que você vai morrer. Significa que ele sabe o dia que você vai morrer, a causa da sua morte. E a gente entende que no grande conflito que a gente vive, tem a morte, que é a última inimiga a ser vencida. Então tem a morte, a última inimiga a ser vencida. Nós vemos que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então o próprio inimigo está aí disseminando o mal e destruindo vidas também, levando pessoas a destruir vidas. Então, Deus sabe o fim, o nosso fim, mas não significa que ele determinou como será o nosso fim. A gente sabe que existe um grande conflito. Não é porque as coisas acontecem, não é porque ele sabe que as coisas vão acontecer. Tipo assim, é mais ou menos assim a ideia. As coisas não acontecem porque Deus sabe. Pelo contrário, ele sabe porque as coisas vão acontecer. Ele sabe das nossas escolhas e tudo mais. Deus tá além do tempo, né? Isso. Ele enxerga o final da história. Tempo e espaço. E isso não interfere o destino. Não é causativo. O fato de Deus saber não interfere no processo. É isso. Isso. Certo. Se a gente fosse... Pode falar, pastor. Você sabe que eu fico imaginando, né? Uma coisa interessante. Ontem e antes de ontem, houve duas coisas terríveis. A mãe chegou em casa, foi para o quarto da filha. Ao chegar lá, a filha estava enforcada, 23 anos. A mãe pegou ela, levou para o hospital. Ela já havia tido morte cerebral. Será que Deus predestinou algo assim? Só tinha uma filha, ela. Se existe predestinação, então existe para o bem e existe também o quê? Para o mal. Para o mal. É até cruel pensar isso, né? Até cruel. Como é que você tem uma predestinação para o mal? Se existe o bem, você nasceu, você vai ser feliz a vida toda. Eu vou estar junto do seu lado, vou estar ao seu lado. Como é que Deus escolhe alguém assim? E escolhe, não é, uma outra pessoa que a mãe chega, a única filha, e vê a filha nessa situação. Ontem também a mesma coisa. O rapaz de moto, bateu a moto, foi para o hospital. Chegou ao hospital, não tinha feito exame, 18 anos, e ele falou só, você está com câncer e você está com tuberculose. Que Deus é esse? Ou então, Satanás tem o poder de predestinar o que as coisas ruins que aconteça. Só que aí Deus perde o poder da predestinação. Então, ele deu para Satanás, se olhar para esse conceito, né? Se ele deu isso aí, eu fico até triste com Deus. Como é que pode? Você está bem e uma outra pessoa está mal. Como é que Deus faz algo na sua vida desse jeito? Não pode. Então, eu acho que a predestinação aí é algo que nós devemos estudar, e vamos estudar talvez a vida toda, coisas que a gente deveria perguntar para Deus e falar assim, mas o Senhor predestinou? Como é que a gente faz? Porque é muito ruim quando você olha para o lado mal. Alguém chega, igual você falou, não é isso? Que você pega, dá um tiro na cabeça e não morre. E eu estou aqui também, dou um tiro na minha cabeça e morro. Mas que Deus é esse? E como que ele escolhe isso? E como é que ele escolhe? Aqui diz que, a história diz que ele criou tudo isso, a predestinação, Calvino falando sobre esse assunto, diz que ele criou antes da criação. Então, é difícil. Como é que alguém cria algo bom e algo ruim antes da criação? Se a Bíblia diz que ele fez tudo que era bom. Parece que não fecha a conta. Não fecha.
Porque as coisas ruins, não é, aconteceu depois do pecado. E não antes. Então, o que a gente tem que pensar? Que Deus, e aí que eu fico assustado também com Deus, porque ele diz assim, eu não levo o tempo que ele dá em ignorância. Se ele não leva em conta o tempo da ignorância, então ele não predestinou. Porque se ele predestinou, a pessoa já estava salva. Então, se está salvo, ou está salvo todo mundo, ou ele escolheu que a metade sofre. Se a metade vai para esse caminho, a metade vai por outro caminho. E agora eu fico mais ainda preocupado. Eu coloco diante de ti 2 caminhos. Como é que ele coloca 2 caminhos se você já está salvo? Já está predestinado. Já tá ou para a morte ou para a salvação. Ou para salvação. Ou se você está predestinado, você não precisa nem disso. Você fala assim, não, o caminho é esse aqui. Eu vou nesse aqui. E não é assim. Se ele criou 2 caminhos, ele ainda fala assim, ó, presta atenção, tem um largo e tem o quê? O estreito. O estreito. Você tem 2 portas também. A entrada, você tem que entender isso. Então, se você foi predestinado, ele fala assim, eis que estou à tua porta, ok, e bato. Por que ele vai bater se você está salvo? Faz total sentido. Né? Por que ele vai entrar numa casa sendo que você já está salvo? Ele vai falar o quê? Ó, isso aí não. Pastor, assim, tá perfeito. Acho que o raciocínio é exatamente esse. Assim, faz muito sentido isso para mim. Mas assim, o que é então? Será que tem algum erro na palavra predestinação ou tem um erro na palavra livre-arbítrio? Porque elas estão se chocando em algum momento, inclusive na palavra de Deus, a gente ia trazer alguns versos que parecem se chocarem, mas se a gente não saber o que é predestinação e o que é livre-arbítrio, a gente entra nesse conceito que você falou. A gente entra assim, peraí, Deus tem uma coisa errada. Ou você não está predestinando ninguém, e o que você está falando não tem a ver com predestinação nesse formato que entendemos, em alguns versos a gente vai ver isso, ou você não é o Deus que nós acreditávamos que seria, né? Mas a predestinação, ela vem junto com o livre-arbítrio. Por que vem? Ele falou assim, olha, eu tenho 100 ovelhas. A 100 ovelhas está guardadinha, 99. Está guardadinha. Ele veio atrás da que se perdeu. Sim. Então, qual é o livre-arbítrio? Ele salvou 99 e veio atrás de você, que está perdido. Então, você está perdido, você não está salvo. Não, mas talvez ele foi predestinado para ser salvo. Ele só saiu da rota, né? Não, mas veja bem, tá. Você saiu da rota como? Como que eu vou saber se eu saí da rota? Não, não sabe. Você não sabe. Não sabe. É? Você sabe que está fora do caminho por algum motivo. É a mas mesma coisa chegar em você e falar assim, olha, igual a história da menina que suicidou. Eu vou ensinar essa menina, suicidou, está perdida. A Bíblia não fala isso. Não fala. Perfeito. A Bíblia não fala que ela está perdida. É um conceito completamente errado. É um conceito nosso. Nosso, conceito nosso, do mas ser não humano. É bíblico. Não é bíblico. Ela está salva? Também não sei. Não dá para saber. Só Deus sabe. Deus ela precisa de segundos. está perdida? Também não sei. Agora, Deus sabe? Sabe. É? E aí vai um monte de fatores indo disso aí, da menina, por exemplo. Quem levou ela a fazer isso? Foi o namorado? Ela pode ser doente, foi né? O pai? Mental, sim, mas foi o pai que talvez abusou dela quando criança e agora ela tem esse trauma. Um vizinho, um tio, alguma pessoa. Então, eu creio assim, olha, que o caminho de Deus ele é um caminho que é difícil. Difícil por quê? Porque ele falou assim que o caminho dele tem espinho. Não é um caminho normal para qualquer pessoa. Então, um pai que ama, e ele ama você, me ama também, como é que ele vai colocar espinho no meu caminho, se eu estou salvo? Assim, olhando uma visão curta, míope, parece não fazer sentido, né? Tem muita coisa que não faz sentido. Então, eu creio também que a predestinação aí é uma predestinação que eu coloquei você para andar no caminho. E a Bíblia fala, esse é o caminho.
Que caminho que é? Então ele mostra na Bíblia. Fala assim, olha, você tem que fazer uma série de coisas para você estar no caminho. Então, quando você está no caminho, ele o quê? Ele já começa o quê? A ajudar você. Não é? Então, por isso que entra uma palavrinha aqui em predestinação, que a santificação, a Bíblia fala, que não é um dia ou dois, é o quê? A vida inteira. O que é santificação? É você mudar o que? De direção toda vez. Corrigir a rota, né? Corrigir a rota. E outra coisa que eu fico preocupado hoje de manhã, eu falei com algumas pessoas, que quando você pega o Waze, ele te leva para lugar já aconteceu. Que você está perdido. Já aconteceu muito com ele. É, não é? Vixe. Leva. No Rio acontece isso. E leva até para a morte. Então Deus fala assim, filho, há caminhos, olha só como Deus fala, que para você é um caminho reto, um caminho bonito, lindo. Mas no final dele é um caminho de morte. Então, se é um caminho de morte... Ou um caminho de vida? Eu não estou predestinado para a salvação. Eu tenho que fazer o quê? Muita coisa para ser salvo. Muita coisa. Então, eu preciso mudar de direção. Então, se você bebe, você tem que parar de beber. Se você fuma, você tem que parar de fumar. Se você usa droga, você tem que parar de usar droga. Agora, se eu já estou predestinado para a salvação, eu vou continuar bebendo, fumando, usando droga, fazendo tudo que o diabo gosta. E aí o quê? Tem aquela voz no mundano, né? Não acaba não mundão. Então você quer viver no mundo, tem gente que é assim, quer viver no mundo... E quer ser salvo. E quer ser salvo. Ou seja, não há salvação no mundo. Porque da Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz o quê? Na perdição. E se você está salvo, e a Bíblia fala que Jesus vai voltar, ele vai buscar quem? A Bíblia diz que ele vai buscar os escolhidos. Sim. Ué, se ele escolheu alguém, você não está salvo desde criança. Ou eu estou dentro desse grupo de escolhido, tá né? Do grupo do escolhido, ou está fora. Ou tá fora. É um outro verso que dá a entender exatamente isso. Se você está né? fora, você não está dentro. E eu dou um exemplo bem simples. Você vai na rodoviária, tá? Pegar um ônibus, eu e você. E quando eu chego na rodoviária, você está dentro do ônibus e eu estou fora. O que acontece? Você me deu um tchauzinho. Sim. Eu fui junto com você ou não? Tentar desmitificar alguns conceitos, apesar de ter entendido muito bem sobre a predestinação, mas se você olhar, por exemplo, para Efésios, capítulo 1, de 4 a 5, está escrito assim, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. De novo ele trabalhando na questão de predestinação. E a predestinação agora é antes da fundação do tempo, né? Esse texto é um outro texto polêmico também, porque... Parece, até cortando, Robson, mas assim, até já emenda nisso, que aquele ditado comum, né, que eu vejo bastante evangélicos falar sobre isso de uma maneira generalizada, que é uma vez salvo para sempre. É porque a ideia do conceito da predestinação, né, que as pessoas acreditam, né, essa ideia do Calvino, é uma vez salvo para sempre. Porque a salvação está em Deus e Deus não tem como errar, né? Mas só um detalhe aqui na questão do livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio é reduzido hoje.
Porque para pensar no conceito, na palavra livre-arbítrio, ou seja, liberdade completa. E então nós não temos a liberdade completa, eu provo isso na Bíblia, Romanos capítulo 7, verso 15, o apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu continuo fazendo. Então esse texto de Romanos capítulo 7 prova-nos que o livre-arbítrio ele é reduzido devido ao pecado. O pecado nos torna escravo, então a gente não consegue escolher as coisas relacionadas a Deus de modo voluntário. De modo tal que Romanos capítulo 2, verso 4 diz que Deus nos conduz ao arrependimento. Um dos papéis do Espírito Santo é convencer, traz ideia de junto, vencer junto. Então o Espírito Santo pega você de lado e fala assim, vamos filho, vou vencer junto. Então, nossa vontade, Filipenses 2,13 fala que ele realiza em nós o querer e o efetuar. Mas o verso 12 fala para a gente desenvolver a nossa salvação. Então, no que tange a salvação, tem a parte de Deus e a parte do ser humano. É um trabalhar. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3 que nós somos cooperadores de Deus. O que é um cooperador? O cooperador ele faz junto, ele trabalha junto. Então Deus tem a parte dele na salvação, que na verdade toda a salvação vem de Deus. Não posso dizer isso, senão eu vou acabar dizendo uma heresia. Na verdade a salvação é de Deus, ela é exclusiva de Deus. Só que para ela se consumar em minha vida, tem a minha parte. Vou dar um exemplo. 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Aí diz assim o texto, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, dos crentes, pelos nossos, João está escrevendo na igreja, para os cristãos, para os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Então o texto está dizendo que Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Se eu creio na predestinação que Deus, como a dupla predestinação, na verdade, que os calvinistas ensinam, que Deus predestina uns para se salvar e outros para se perder, eu vou crer, então, que Jesus não morreu por todos. A Bíblia vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, não parte do mundo. É uma verdade. Não é verdade? Sim. A Bíblia vai dizer, vem em mim todos os que estão cansados, sobrecarregados. O convite é estendido para todos. Não é verdade? Então, se o convite é estendido para todos, e aí o texto vai mais forte ainda, Alberto. Se nós formos aqui, esse texto eu quero ler, posso ler? Esse texto é muito importante eu ler esse texto. Cai por terra toda a ideia de predestinação no sentido de uns para se salvar, outros para se perder. Olha o que o texto fala aqui. 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui a gente entra numa incógnita, em um dilema. Vamos lá. Se Deus predestina um para se salvar e outros para se perder, esse texto aqui cai por terra. A Bíblia não tem contradições da Bíblia. Sim. A Bíblia vai dizer que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, que Jesus amou a todos. Então a gente tem um perigo aqui. Então, se Deus predestina uns para se salvar e outros para se perder, esse texto aqui, o desejo de Deus não se conclui. Porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Então, Deus é soberano, mas ao mesmo tempo ele não é onipotente para poder fazer com que todos sejam salvos. Então o plano deu errado. Inclusive ele fala assim, a todos os que vierem até a mim, de maneira nenhuma... lançarei fora. Ou seja, qualquer um que vir, né? Mesmo aquele que, entre aspas, aí, foi predestinado para ser perdido. Mas ele falou assim, não vou jogar fora. Ou seja, ele está dando a oportunidade. Esse texto mostra claramente. Então, porque o texto está dizendo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Aí quando a gente vai para Efésios, capítulo 1, que é o texto que você leu, diz que Deus escolheu-nos antes da fundação do mundo, antes do tempo existir. Por isso que eu digo, a predestinação ela acontece na eternidade, só que o chamado acontece no tempo. Aí Deus fala que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui é interessante, porque o verbo escolher aqui no grego, novamente é o que eu digo, não significa que Deus, na verdade, o escolher aqui, Deus escolhe baseado na presciência. Na presciência, isso é muito importante. Deus escolhe baseado a eleição está baseada na presciência de Deus. Ele sabe que quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Aí ele diz o texto, ele nos predestinou para ele. Só que parece meio egoísta. Vou dar um exemplo para você. Deus predestinou a gente para salvação. Aí a gente vai lá para Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 19, o texto foi citado aqui. Eu proponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivam. Então temos dois caminhos aqui que foram predestinados. Perceba que o que foi predestinado foi o caminho, não a pessoa. Deus predestinou o caminho de vida e o caminho de morte. Só que aí que está, Deus
está pondo diante de nós dois caminhos. O caminho da vida que foi predestinado, que é chamado, justificação, tal, até glorificação. E o caminho de morte. E ele propõe. Só que ele aconselha a gente. Ó, escolhe, pois, a vida. Aí muitas pessoas que não acreditam em Deus, talvez tenha alguém que esteja assistindo a gente que não acredita em Deus, que é um ateísta, um agnóstico. Aí ele vai dizer o seguinte, poxa, que Deus é egoísta. Eu não posso fazer a minha vontade para poder escolher, eu só tenho que escolher o que ele manda. Então ele me predestinou, porque ele me predestinou. Se eu não escolher esse caminho predestinado, eu vou me perder. Boa. Só que é mais ou menos... Eu gosto muito da ilustração do Rodrigo Silva, né? Muitas pessoas já ouviram, é a água dizendo para o peixe. Qual que é o habitat natural do peixe? É a água. Então, o peixe tem opção. Digamos que o peixe ele assuma a racionalidade, né? Só o ser humano tem isso. Mas digamos que o peixe assuma a racionalidade de modo tal que o peixe decida escolher. Poxa, o peixe tem a opção de viver na água ou fora da água. Tem duas opções o peixe. Só que aí, digamos que o peixe escolha viver fora. Dois caminhos foram predestinados para o peixe. O predestinado da água e o predestinado fora da água. Dois caminhos predestinados. Não roubou o livre-arbítrio do peixe. Só que aí que tá. A Bíblia vai dizer o seguinte, não há ninguém que busque a Deus. O ser humano não busca Deus naturalmente. O ser humano é atraído. E nós estamos tão miseráveis nos nossos pecados que a gente precisa da ação divina em ajudar-nos a escolher a Ele. Então é mais ou menos assim, Deus está falando assim, ó, Deus chega do nosso lado, o Espírito Santo que trabalha fora de nós, depois trabalha dentro, quando a gente aceita, ele trabalha fora de nós dizendo assim, ó, Robson, esse é o caminho de vida. Esse é o caminho, a salvação. Não há salvação em nenhum outro nome senão em Jesus Cristo. Você quer escolher aqui? Tem o caminho de morte. A consequência é essa. Então, dois caminhos foram predestinados. Só que mesmo para mim escolher esse caminho predestinado, que é o caminho da salvação, eu preciso de Jesus a me conduzir a Ele. Porque eu não consigo buscar sozinho isso. O ser humano está morto, como o pastor leu, nos seus delitos. O morto faz alguma coisa? O morto não faz nada. Se Deus não soprar o fôlego de vida, nós não temos nem capacidade de escolher. Então existe um caminho predestinado. Dois caminhos, na verdade, predestinados. Caminho de vida e caminho de morte. Perceba que não é pessoas que Deus predestinou. São caminhos. E aí o peixe diga assim, ó, eu quero viver fora da água. O que vai acontecer com o peixe? Morrer. Vai morrer. Então a morte, não é que Deus predestinou. A morte é uma escolha, consequência natural da minha escolha. Porque não há vida fora da isso. água. E isso é tão claro na Bíblia, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E segundo a concepção dos que acreditam na predestinação, os calvinistas, eles acreditam assim, que a graça é irresistível. O fato, se a graça fosse irresistível, a gente ia crer na teoria espírita, né, dos irmãos espíritas que acreditam no universalismo, que todo mundo vai se salvar. Se a graça é irresistível, mas aí você vê como a gente vai caindo em vários erros, a gente acreditar que a graça é irresistível. A graça ela pode ser irresistível. Tanto é que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse que fora da cidade santa terão perdidos e dentro da cidade santa terão salvos. Então, se terão perdidos e salvos, significa que eu posso resistir a essa graça. A Bíblia vai dizer assim, ó, se hoje ouvis a voz de Deus, não endureçais o quê? O vosso coração. Significa que a graça pode ser resistível. Então, dois caminhos Deus predestinou. Se eu escolher o caminho que não foi predestinado para a vida, mas o caminho predestinado para a morte, consequentemente, eu serei predestinado para a morte. Por quê? Eu estarei escolhendo um caminho contrário ao da vida. Então, que é uma consequência natural. Então, quando Deus fala sobre predestinação, ele não está falando especificamente de pessoas, mas de caminhos ou de dois caminhos que ele coloca diante de nós. Ele coloca. Legal. E aí tem essa questão que é muito importante, que é a questão... o cara resolve escolher não Deus. Ele fala assim, não quero Deus. Não quero Deus. E você me deu essa liberdade. Ele deu. E uma vez que ele escolhe Deus, ele fala assim, por que eu vou morrer só porque eu não escolhi Deus? Então você é egoísta. Aí você trouxe essa ilustração muito bacana, que é, não tem como haver vida fora da água, não tem como haver vida fora de Deus. Então a morte só é uma consequência da distância entre Deus, né? Não uma... Por isso que lá em Deuteronômio ele aconselha, escolhe, pois, a vida. Ele aconselha, escolhe, pois, esse caminho. Então se você escolhe esse caminho, você está predestinado. Então essa é a eleição. Deus escolheu esses. Porque, na verdade, é eu que me faço um eleito na minha escolha. Deus predestinou dois caminhos. Quando eu escolho, pois, a vida, Deus, você é eleito. Significa que eu rejeitei. E eu entendi, acho que assim, os textos ficaram claros no sentido de não estar falando de pessoas especificamente. Mas tem uma questão muito assim, polêmica, talvez, que a gente sempre usa ele como uma referência para a predestinação. Que a gente vai falar de Judas. Judas, alguém tinha que trair Jesus.
Foi predestinado que isso iria acontecer e o texto fala que ia acontecer. Será que dentro desse modelo que a gente está falando, o único que teve azar foi o Judas, cara? Ele foi o cara que se deu assim, não predestina as pessoas, fica tranquilo, todo mundo tem livre-arbítrio, eu trabalho em prol dela para que ela seja salva, eu dou a liberdade, eu predestino, não é pessoas, mas predestino a salvação e os caminhos e o que precisa ser feito nesses caminhos. Mas na história de Judas não parece que isso é um fato, né? Porque é claro que ó, João, para quem quer ler aí, João do anotar, João 17, capítulo 12, diz assim, ó, estando eu com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ou seja, ele escreveu aquilo antes, predestinou e escrito, não foi nenhuma verbalização, ele escreveu, e ele diz assim, ó, só perdeu aquele que eu falei que ia perder mesmo. Tá vendo? Aqui. Cara, isso não é uma predestinação da vida de Judas? Será que ele tinha chance de não ser ele, ser outro? Mas, ó, dentro disso, né, olha o Robson. Essa é difícil, hein? O Robson falou que você tem que seguir a verdade, certo ou não? E se você entrar nesse tema, o que é verdade? O que é verdade? Você termina numa coisa terrível. Olha, Deus é verdade. Jesus é verdade. O Espírito Santo é verdade. A Bíblia é verdade. E os mandamentos de Deus são verdade. Então você já termina o quê? Aí. E aí você entra dentro dos 10 mandamentos, você vai eliminando um monte de gente. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti o que imagem, Que escultura. quem sai. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tem cara que está com a cervejinha na mão, o que ele fala? Graças a Deus que essa está geladinha. Ah, o que Deus tem a ver com aquilo lá? É verdade. E a promessa, honra teu pai? Tua mãe. Esse é terrível, isso aí. Então você vê que verdade não é uma coisa só, é um conjunto de coisas. Agora, o que Deus fala? Olha só, Deus fala assim, ó, se tem alguém salvo, então Deus aqui está bronqueado com os que estão salvos já. Ele falou assim, ó, todos pecaram. Todos quem? Todo mundo. Todo mundo. O que ele fala mais? E destituídos Estão da graça. estão na graça de Deus. Então, não é que Deus escolheu Judas. É que Deus sabia que qualquer um dali poderia ser a bola da vez. Não é? Mas o que acontece com Judas? Tem até um negocinho aí, né? Metanoia e metamelomai. Metanoia é mudança de mente. O cara falou, pisei na bola, errei, Senhor me perdoa. Agora, tem gente que pede perdão para Deus, não porque ele está arrependido. As consequências que virão daquele ato que ele cometeu. É igual o cara que rouba. Ele roubou. Se ele roubou e parou, beleza. Mas se ele continua e vai preso, o que ele fala? Ele tenta justificar tudo aquilo que ele fez. Então, Judas foi isso. Judas não mudou a mente dele. Ele falou assim, eu errei, mas vou fazer o quê? Agora já está feita. A tal ponto que ele o quê? Você se enforca, né? E aí nós entramos na história da menina que eu falei antes. Judas está perdido ou salvo? Não sei. É difícil de responder essa pergunta. Quem sabe? Não tem elemento nenhum que fale que sim e elemento nenhum que fala que não. Então. Aí que está. Muitos de nós poderíamos falar que ele está perdido. É que aqui chama filho da perdição, Sim, né? não, mas você Eu ia tocar veja, nessa- É um pouco forte por eu sei, conta disso. Mas olha né? só, mas eu posso falar assim, olha,
Mas não sei o que Deus estava querendo falar aqui. que é uma coisa interessante, né? A Bíblia fala assim, vós sois o templo do Espírito Santo. Se você destruir o templo do Espírito Santo, Deus te destruirá. Então, nós temos um que não e um que Sim. sim. Só que você, como humano, você não pode chegar numa pessoa que perdeu, igual essa mulher que perdeu a filha, eu falar com ela que a filha está perdida. Porque eu não sou Deus. eu tenho uma teoria, tá? Da teoria. Tá? Mas eu não posso. É igual Judas, né? E tem muita conversa sobre Judas, né? Aí dentro disso aí, tem muita briga para falar sobre Judas. Sobre Judas, Tá. verdade. Falando de Judas, a gente tem um texto aqui em Só permita Lucas. vocês conversarem, só para eu preciso de resolver um problema técnico rapidinho. Vai lá. Então, posso... Então, aqui em Judas, o Judas, na verdade, né? Falando a respeito de Judas aqui, Lucas capítulo 6, ele fala assim, pastor, ó. E quando amanheceu, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aqui está falando da escolha dos apóstolos, né? E dentre os 12 apóstolos, quem estava lá? Judas. E qual é a teoria da predestinação, né? E da eleição? Que quando Deus elege, não tem erro, né? Quando Deus elege, a coisa acontece e não tem como dar errado. Então, nós vemos aqui no texto que Jesus escolheu Judas para estar no meio. E Jesus escolheu Judas para estar no meio, só que Judas deu errado. Porque, segundo a concepção dos pré-deterministas, a eleição de Deus não dá errado. Quando Deus escolhe, não dá errado. Mas aqui está falando que Jesus escolheu Judas e Judas deu errado. Por quê? O problema é resolvido da seguinte maneira. A eleição de Deus não significa que eu não devo escolher também. Jesus escolheu, mas Judas precisava escolher. E ele precisava escolher isso. E perceba que a profecia ali que o Beto leu, aquela profecia está dizendo do filho da perdição. A gente não está dizendo que seria Judas. Está dizendo do filho da perdição. Judas escolheu. E aí eu vi o Rodrigo Silva falando isso, pastor. Aí que entra o livre-arbítrio. Aí que entra o livre-arbítrio. Então, Jesus escolheu e precisava Judas também escolher. Ser esse escolhido, certo? Certo. E aí que entra essa questão bem interessante. Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Com certeza Jesus sabia. Deus sabia. Então é que a profecia predisse que Jesus seria traído por um homem, o filho da perdição, que não necessariamente precisava ser Judas. E aí a gente vê aqui que Jesus escolheu Judas e que Judas estava entre os 12 escolhidos e que deu errado. Porque a eleição de Deus depende da nossa escolha. Judas não se fez um escolhido. Então, mas Judas, poderia ter escolhido não ser o traidor? Poderia, por quê? Livre-arbítrio. Eu vi livre-arbítrio. Livre-arbítrio. E aí Jesus Mas então pleiteou seria- com ele, então, rapidamente aqui, ó. Jesus vai lá. pleiteou com ele até o fim. Lembra que Jesus, na mesa da traição, Jesus falou assim, ó, vai ser aquele que eu vou dar o pedaço de pão? Verdade. O Rodrigo Silva falou isso, eu achei muito interessante. Porque Jesus falou, vai ser aquele que eu vou dar o pedaço de pão. Para Jesus dar o pedaço de pão para Judas, Judas estava próximo dele. Porque se Judas estivesse do outro lado da mesa, ele teria que passar o pão. Tanto é, Judas estava próximo. Judas estava verdade, próximo. E na verdade. cultura judaica, Os quem próximos, está mais próximo é aquele que é o lugar de honra. Lembra Tiago e João? Eu quero estar um à sua direita, outro à sua esquerda. Judas estava ou do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus. Judas estava no lugar de honra. Um era o João, né? Um era João. Um era João, que já estava inclinado no peito de Jesus, certo? Então, mas Judas estava no lugar de honra, no momento da traição. Ou seja, Jesus pleiteou com Judas até o fim. Você vai fazer isso, filho? Você vai fazer isso mesmo? Deu um pedaço de pão para ele, significa que Judas estava no lugar de honra. E isso aí, se for trazer um pouquinho mais para Lúcifer, lá na eternidade passada, Lúcifer era um dos querubins, dos 2 querubins que estavam lá. Deus trouxe, assim como Deus trouxe Judas para perto, Jesus trouxe Judas para perto para pleitear com ele até o fim, Deus trouxe Lúcifer para perto do trono, sabendo que ele iria transgredir. Porque Deus, ele sabe que, mesmo ele sabendo
E você vê que aí cai por terra do fato de Deus saber, significa que Deus predetermina. Não, Deus sabia que Judas iria traí-lo. Deus sabia que Lúcifer iria ser o anjo mau que ia pecar. Deus sabia e decidiu pôr esses caras para perto, se é assim que pode dizer. Decidiu colocar Lúcifer perto para pleitear com Lúcifer. Ó, coloquei você em uma posição de honra, meu filho. Judas, coloquei você em uma posição de honra. Pleiteou com ele até o fim, mas ele endureceu. E a Bíblia vai dizer que Satanás se apoderou dele. E ele saiu e fez o que fez. Não era para ser Judas, essa é uma profecia e o sujeito aí é indeterminado, a gente não sabe. Então, assim, é o filho da perdição. Quem é esse filho da perdição? A gente pode perguntar na língua portuguesa. Quem é? Não precisava necessariamente ser o Judas, mas o fato de Deus saber, ele predisse. E ele sabia que seria Judas. E não precisava necessariamente ser ele. E ele pleiteou, Jesus pleiteou com ele até o fim. É até forte, né? E Judas é um dos casos bons. Judas tem muito assunto. Talvez a gente faria um podcast só para falar sobre Judas, porque tem muitas coisas acontecendo aqui na história de Judas. E existem alguns elementos que faltam, né? Assim, aos nossos